continuar ali. Onde for necessário um debate político em sede do orçamento, vamos fazê-lo. Que não seja tão partidário. Seja um político, mas não tão partidário. Por favor. O doutor Columbo falou do empréstimo do BNA que é em 5 anos. E é aí que eu digo sempre, enquanto deputados, se não ficarmos atentos na lei, se não ficarmos atentos naquilo que é escrito, se não lermos os documentos, atropelamos nas nossas intervenções. Na verdade, deixa fazer aqui uma provocação. A questão do empréstimo do BNA, que foi referido há 5 anos, a lei de facto diz que em 1 ano devem fazer esse reembolso, foi no ano passado. Na lei do OGE do ano passado. Das quais o deputado que foi um pedido excepcional também, na qual o doutor Quilombo não teve essa capacidade na altura e que já foi consumido, já passou. Na tua proposta não está nenhum pedido, né, de mais empréstimo do BNA que se paga em 5 anos. Não está. E depois, aí também está, e deixa-lhe dizer, a situação do Dr. Quilombo, nas suas intervenções, não vê o que foi acordado. De facto, os deputados, em sede dos debates na especialidade, não concordaram com essa proposta. Por isso que eu digo que é proposta que vem da Assembleia, que vem do Executivo. O que se concordou no debate na especialidade foi de facto retirado esse pedido e essa proposta e não consta. E vamos ver, quando se aprovar o RPC na especialidade na próxima semana, que não consta isso. É muito difícil, doutor Pilamoso, dizer que de facto foi retirado e que alguém nesse dia de debate apresentou? Não foi o doutor Quilombo. E vou continuar. Não foi o doutor Olivo. Não, o senhor não me viu. Deixa continuar. Não me viu. Mas é normal que o senhor não me viu. Deixa continuar. Aqui fala-se, na verdade, e concordo com todas as abordagens que foram aqui colocadas. Concordo perfeitamente. Quanto às questões petrolíferas, quanto às questões de tributação, quanto às questões da lei cambial, quanto às questões da retirada do IVA. E eu aqui, deixa-lhe dizer uma coisa que é bastante importante. Na verdade, 60% do OGE 60% do OGE é suportado por receitas fiscais não petrolíferas. E é verdade. É ou será? Será suportada por receitas fiscais não petrolíferas. Concordo com o seu reparo, porque ainda é uma proposta e só entrará em vigor a partir da sua votação final global. É suportado por receitas fiscais não petrolíferas. Mas e a pedagogia, senhor deputado, quais são estas receitas? São receitas fiscais não petrolíferas, ou seja, o orçamento é suportado por receitas fiscais. Até aqui, as receitas fiscais petrolíferas superavam as receitas fiscais não petrolíferas. E deixa eu dar mais um número. Nós, progressivamente, fomos baixando em termos de produção do volume de petróleo. Nós agora estamos com 1.098 mil barris de 50 a 98 dias. Pronto, dia, que é a projeção dia, está baixando. E também temos a volatilidade dos próprios preços do barril do petróleo no mercado internacional. Nós temos os conflitos, uma situação de coisas, e nós temos que ser prudentes quanto a isso. Para a próxima ano a previsão é de $61. Exatamente, é $61. É uma verdade, nós não podemos negar a volatilidade dos preços, os conflitos, e tudo isso não depende de nós. E é verdade que 60% é um ganho, é porque a economia, de alguma forma, ainda que seja tímida, está a ganhar alguma robustez e estamos a alargar, de facto, a base tributária. E isso é uma verdade. Portanto, tecnicamente receitas fiscais não petrolíferas são aquelas receitas que vêm, de facto, de outras fontes da economia que não é o petróleo. Ponto. O doutor disse muito bem, às vezes confundimos receitas fiscais com receitas tributárias, isso está claro. Portanto, o alargamento da base tributária e vamos encontrar lá. O que vamos escrutinar no final da execução deste orçamento é saber, de facto, essas receitas fiscais não petrolíferas conseguiram suportar o orçamento? Esta é uma pergunta que vamos ter que fazer. Sim. Mas, enquanto isso, os números estão aí, o proponente entende e provou por A mais B onde é que virão as receitas. Nós estamos a falar do mapa de origem e aplicação de fundos. Onde é que vêm os fundos e onde é que vamos aplicar? Está lá. Os mapas estão claros, então temos que ler e encontrar. Portanto, o doutor falou na redução do IVA. Mas a responder também tudo. Não, mas... Qual é a tua opinião? Não, mas eu sou técnico. Eu não estou a responder, estou a esclarecer. Está na defensiva? Então, não. E devo estar na defensiva. Afinal de contas, represento o programa do governo. O doutor fala da redução do IVA em 5%. Eu concordo plenamente com o doutor. Não, é zero. É zero. Para a importação de equipamento industrial. Eu até concordo.
E por que não se avança para essa direção? Aí está o problema. Se 60% das receitas que vão suportar o orçamento são receitas fiscais não petrolíferas, se eu mexer muito no IVA, se eu mexer em redução de vários impostos, claro que eu não vou ter a capacidade de suportar esse orçamento. Então, nós temos que ser prudentes também. Quando é que vamos? Não é que na lei não há redução, nós mais lá em frente vamos encontrar. Há reduções propostas, mas temos que ser prudentes. Portanto, e aí disse muito bem, nas questões petrolíferas, é preciso coragem. Nós antes não podíamos montar, aqui disse muito bem, refinarias petrolíferas, hoje nós conseguimos, porque houve coragem. Sim. Porque houve coragem. Nós antes importávamos todos os insumos agrícolas, fertilizantes. Hoje há coragem, está sendo montada uma fábrica para fertilizantes, porque os fatores de produção de facto influenciam muito na pressão de cambiais. Só em compra de refinados, não é isso? E só em termos de subsídios aos combustíveis era uma carga muitíssimo grande. Eu disse em sede da Assembleia. Ainda é. Mas eu lhe disse, e mesmo em sede da Assembleia Nacional, o quanto é que a gente gastou de 2021 a 2024 só em subsídio de combustível. Nós gastamos cerca de 8,2 bilhões de kwanzas só em subsídio de combustíveis. E o doutor aí está a ajudar-me a compreender. É quase uma refinaria. É quase uma refinaria. Nós gastamos quase 8,2 bilhões de kwanzas e mais. Eu disse isso em sede da Assembleia Nacional e repito agora. O que o governo gastou, o executivo gastou de 2021 a 2024 em subsídio de combustíveis é mais do que aquilo que ele gastou para o setor da educação. E o setor... Espera, não, agora é para ver. Tu não percebes. Tu não percebes. Por isso é que o doutor, por isso é que o doutor dá-me razão e concordo, e isso é que é importante, equilibrar, não é isso, nas suas opiniões. Essas medidas corajosas de refinaria em Cabinda, do gás não associados agora nos aires, dos fertilizantes, vão fazer com que a pressão para os cambiais diminua, não é isso? Nós consigamos ter capacidade de produção interna e aí nós vamos sim, de facto, aumentar e alargar a nossa base tributária. Entrando para a questão da verba? Da verba. Destinada à Presidência da República? Da verba. Mas antes, eu vou chegar lá, mas antes dizer que a verba atribuída à Presidência da República, que fala-se muito nas redes sociais, a Presidência da República é um órgão de soberania e autônomo que tem várias estruturas sob sua responsabilidade também. E há desafios para o próximo ano. Entretanto, deixa-me dizer que a proposta está em discussão em sede da Assembleia Nacional e foi muito bem dito aqui que a proposta nunca sai tal como ela entrou. Ainda vão entrar propostas? Já estava fechado? Eu repito, o deputado Olívio Covumo está completamente errado, tem que agir tecnicamente. Eu estou a dizer que a proposta do Orçamento Geral do Estado não vai sair tal como ela entrou. É isso que estou a dizer. Tem mudado? Claro! Com a alteração de quem? Claro, e muitas coisas mudam. E muitas coisas mudam. Corajoso em admitir. O governo angolano, o executivo não altera, vírgula nenhuma. Altera. Por isso é que eu digo. Inclusive, com as propostas do MPLA. Tem que ter alguma coragem de admitir isso. Você está a ser ouvido. Tem colegas a lhes ouvir. E não é bom. E vou dizer. O orçamento entra e sai tal como entrou. Por isso é que eu digo, consegue fazer a falta de conhecimento. E a falta de conhecimento e os erros de conhecimento. Como é que um deputado vai dizer que a proposta entra? Na maior parte das vezes entra. Não, quando diz não, olha, já alterou. E vou repetir. Estou a falar como deputado. Estou até já no Parlamento. E está errado. Não me lembro de ter observado o orçamento mudou consideravelmente a ponto de qualificar o que acabou de dizer. No final eu vou lhe dizer, no final eu vou lhe propor. Se o orçamento alterasse, vamos fazer o desafio iria ter impacto na sociedade. O desafio que fica aqui é o seguinte. Qual é? Quando aprovar o orçamento, não é isso, que nos seja convidado outra vez para te provar onde é que o governo propôs alguma coisa e os deputados alteraram e foi aprovado assim. O desafio que fica aqui é que me voltem a convidar. Que seja convidado outra vez, que o deputado Olívio Colombo faça parte. Era isso, deputado. Vamos trabalhar um prazer, assim seja até lá. Mas agora estava a falar sobre a questão da verba atribuída à presidência. São mesmo 155,8 mil milhões de kwanzas? É a proposta que o proponente coloca. É a proposta submetida à Assembleia Nacional. E ela será esmiuçada, avaliada, rúbrica por rúbrica, para saber se de facto isto justifica, não é isso, essa dotação solicitada pela Presidência da República. Qual é a razão deste triplicar dos valores? Triplicar está em rúbricas. É só a gente ler e ver, de facto, quais são os interesses dos projetos que serão cabimentados pela Presidência da República. Aí vamos avaliar, passo por passo, e vermos se ela justifica ou não.
Mas, de certa forma, deverá justificar. Deputado Olívio Quilombo, qual é a sua visão em relação a isso? Você está um documento maçudo e que você tem que escolher elementos a estudar e a apresentar. Ele é feito em cerca de 5 a 8 meses e é discutido em pouco menos de um mês. E, aliás, nós recebemos até estado a discutir formato, a modalidade de discussão. Recebemos um formato que não ajuda em pouco tempo conseguir estudar o documento. Tem que ser um formato acessível, você recebe em PDF. Se quiser descortinar a ponto de ir ao detalhe do que é dinheiro ou dotação para o órgão, dotação para a função, dotação para a natureza, perceberes esses elementos, tens de ter uma boa estrutura de conhecimento sobre a matéria. Este orçamento, infelizmente, trouxe menos elementos quantitativos, trouxe menos números, comparando com os anteriores. E isto é uma crítica que nós apresentamos. Diz quais são os menos números? O orçamento tem menos elementos dos programas. Os programas estão menos desmiuçados. E é tão visível, sobretudo na saúde e na educação. Apresentou em que proposta? Apresentamos em sede de especialidade, nessa semana, Aonde? Onde é que está? Onde é que está o protocolo dessa proposta que apresentou? Eu apresentei em sede de especialidade. Pois, agora, se isso significa fazer em documento, é a sua opinião. Não fiz. Mas eu apresentei o debate da especialidade, apresentamos esses elementos. O orçamento do Estado traz menos números, traz menos elementos quantitativos. O facto de trazer menos números não diz que o orçamento deixa de ser viável ou compacto. Não. Não é menos transparente. Está errado. O orçamento é um documento. Por favor, deputado João Pilamosi, é um documento claro, menos complicado. E deixa-me dizer, deputado Pilamosi, já evoluiu consideravelmente. Eu tenho os 26 orçamentos desde o ano 2000. Já é bom vir isso. E que não lê, de facto. Agora, este orçamento tem menos número comparado aos dois anteriores. E o que me interessa falar aqui é a questão relacionada com a educação, porque nós, neste mesmo orçamento, apresentamos visões claras, chamamos a atenção ao Executivo sobre compromissos que foram assinados internacionalmente. Se esteve na sala, acho que se recorda. Se não se recorda, vou refrescá-lo. Estou sempre. E eu é que apresentei este elemento. E foi mais ou menos o seguinte: o governo angolano tem assinado protocolos internacionais em Abuja em 2001, em Dakar no ano 2000 e em Maputo em 2003. Nesses três instrumentos internacionais, o primeiro é um compromisso com a educação, com a saúde melhor, que é a alocação de 15%. O segundo é com a educação, que são 20%. O terceiro é com a agricultura, que são 30%. Angola é um país com especificidades interessantes. É um país que é 70% jovem. O novo censo, que merece todas as dúvidas possíveis e imaginárias, dados apresentados depois de um ano, enquanto os dados internacionais, sobretudo do PNUD, falam em 3 meses, o máximo 6 meses. Nós estamos acima disso, dos dados do censo, mas enfim, são dados oficiais que valem o que valem. Demonstra que o país tem 70% da sua população jovem. Todos os estados que têm essa especificidade, o famoso dividendo demográfico, devem investir na saúde, na educação e na agricultura. Por razões várias. Porque são setores com capacidade de transformar em investimento a retorno, não é um gasto, como se pretende deixar claro. Acontece que nós, para a educação, são previstos 6,89%, é uma quebra de 11,61% se compara a 2025. Caímos de 2,3 para 2,1 mil milhões em termos de dinheiro vivo. Para a saúde, propõe-se 6,27%, uma quebra de 7,36%, caímos de 2,0 para 1,89 mil milhões. E os meus números são sempre em dólares, porque em dólares impacta melhor. Para a agricultura é mais impactante, é mais dramático. Angola independente nunca investiu. Senhor, está errado. É um aumento na educação. Angola independente 1,40 e não uma quebra. 3% na agricultura. Tem que ser realista. Os números, em termos de realização, vão sempre para a saúde e educação abaixo de 75%, para a agricultura abaixo de 50%. Não é possível olhar para desenvolvimento inclusivo e promissor nessas condições. Para a saúde, por exemplo, o programa de expansão e melhoria do sistema de saúde tem uma verba de 577 mil milhões de kwanzas e traz, assim, a grosso modo, quem olha para o programa, nota é muito dinheiro. Mas quando vais nas afetações por função, aí é que você vê que não é muito dinheiro. Porque, primeiro, nós temos um ponto positivo. É um sinal que existe intenção de reforçar infraestruturas hospitalares, unidades
municipais de saúde, capacidade de entendimento, insumos e equipamentos. Mas depois há pontos críticos que só são vistos se escrutinado o documento lá na função. Por exemplo, há um subfinanciamento face às necessidades nacionais, há um déficit enorme de postos e centros de saúde, há hospitais provinciais com infraestruturas obsoletas, falta de laboratórios e equipamentos de imagiologia, por exemplo, bancos de sangue, zonas rurais extremamente desassistidas. Vão dizer, mas o Presidente da República investiu fortemente em infraestruturas hospitalares. Sim, infraestruturas hospitalares do sistema terciário. Sistema terciário. Qual é o sistema terciário? São hospitais especializados. Hospitais de nível terciário. Para se chegar, muito obrigado pela correção, a este nível de investimento, tem que se saber qual é a maior causa de morte do país. Depois de saber a maior causa de morte do país, você consegue orientar o seu investimento na saúde. Qual é a maior causa de morte em Angola? Malária. Qual é a causa da malária? Falta de saneamento. Implica dizer que o investimento tinha que ser nos hospitais primários, estamos a falar de prevenção e centros médicos. Para dar um exemplo, este gigante que está aí na zona do Quilamba-Quiache, provavelmente no Palanca, o Cardeal Antônio Nascimento, custou 214 milhões de dólares. Se dividires por 1,5 milhão, que é o custo de um centro médico, que é uma T5, é uma casa T5, um centro médico, são 1,5 milhão. Se dividires por isso, vais ter mais ou menos 160 e tal centros por município. Portanto, não há vontade. Este é o orçamento real. Este orçamento não resolve o problema da saúde, antes pelo contrário. Aumenta, porque ele não tem relação nenhuma entre os grandes hospitais, entre esse grande investimento que aqui aparece, com a diminuição da maior causa de morte. Você tem que me convencer que todos os hospitais inaugurados até agora tiveram um impacto positivo na redução da malária. Não estão a ter. Um outro ponto interessante que nós chamamos a atenção, não falei da educação, não falei da educação, permita-me que eu prossiga. Brevidade, por favor. Fala-se de crescimento econômico e apresenta-se os dados. Mas é um dado interessante. O crescimento econômico em Angola é igual ao crescimento da população. Não é possível. Aliás, o crescimento econômico é agora perspectivas 1,2. Mas o crescimento da população é 3,7%. Como é possível? Como é possível? Há um crescimento econômico que não é medido devido ao peso da informalidade. A economia é que foi negada aqui pelo meu colega que pediu fontes. Eu vou avançar. Já vou falar de fontes e vou avançar. Sobre a educação, ali é que eu devo recorrer. A taxa de crescimento não está em 1,3, está completamente errado. Eu não sei porque que dá dados tão eu vou recorrer aqui a um outro documento que vem do Sindicato dos Professores de Angola. O Simprof. São os parceiros da sociedade civil que, em sede da elaboração do Orçamento Geral do Estado, antes mesmo do Orçamento Geral do Estado ser elaborado, é preciso ouvir os parceiros da sociedade civil, no Conselho de Concertação Social ou Conselho de Concertação Econômica, que não acontece. Mas são chamados apenas quando o orçamento já está na Assembleia para serem ouvidos pela Assembleia Nacional, no caso, as comissões também especializadas, a quinta comissão, a quarta comissão e etc. Por exemplo, a sexta comissão, as comissões em que tem uma ação direta sobre o Orçamento Geral do Estado, tanto em sede de especialidade como de generalidade, ou o contrário. O Simprof traz aqui um documento que é Contribuição para a Melhoria do Orçamento para a Educação. Ele diz aqui, a educação contribui para o desenvolvimento do país em várias dimensões, destacando o seu capital humano, a redução da pobreza, o desenvolvimento social, o Simprof não foi ouvido em sede da sexta comissão? Sustentabilidade, empoderamento da mulher, etc. Ele foi ouvido agora. Mas disse que não. Foi ouvido agora. Eu disse, não é ouvido lá à frente. Tem certeza? Tenho certeza. Não, antes, não é à frente. Lá. Portanto, no Conselho de Concertação Econômica e Conselho de Concertação Social. É isso que eu me refiro, doutor. E eu depois disse ainda que eles são ouvidos agora, que o documento já está feito, e vai para a Assembleia passear. Para continuar, diz que, contudo, o discurso político distancia-se na prática, quando se fala da aposta e prioridades que deve ser, ou se deve dar à educação. E chegou a essa conclusão, numa conferência que houve, acho que em 2010 ou 2012, que o problema da educação em Angola são dois: acesso e qualidade. O fraco investimento da educação permitiu que o país conhecesse os seguintes resultados nos últimos 20 anos. Meus senhores, preste atenção aos dados que eu vou aqui dizer. 60% das escolas públicas não têm água corrente. As que têm apenas 15% de forma irregular. 87,4% das escolas públicas não possuem bibliotecas funcionais. 90% das escolas não possuem laboratórios funcionais.
69% das infraestruturas escolares não oferecem condições de trabalho adequada. Apenas 7% das escolas públicas possuem água potável regular para o consumo de professores e alunos. O dado que mais me preocupou é este. 90,8% dos atuais professores não querem continuar a ser professores por razões de baixos salários, falta de condições de trabalho e desvalorização, portanto, social. Continua. O déficit de professores no setor é de 87.523 professores, número que vem crescendo ano após ano. Um número interessante, por exemplo, que cresce ano após ano, é o número de crianças fora do sistema de ensino. São 4 milhões de crianças todos os anos fora do sistema de ensino. Qual coisa com o professor da Namíbia. Para terminar, ele diz, por exemplo, é o relatório do Simprof. É do Simprof. É só um documento público. Também, mas é um não documento oficial, muito forte. Não, é oficial porque é de uma organização, meu caro amigo. Não, caro amigo, não faz isso. Eu sei que você precisa defender a tua dama. E é bom que você defenda. Assim como mas não desvaloriza. Não desvaloriza ao contrário, esse trabalho. Ao Isso contrário. não me permite. É um documento feito. Eu vou continuar mesmo. O documento diz ainda. A média anual de professores que sai do sistema é de 8 mil. O atual orçamento prevê a contratação de 6 mil. Saem 8 mil todos os anos, o orçamento prevê 6 mil. E o déficit, a necessidade é de 87 mil. Ou seja, nem 10%. Salas de aulas. O déficit de salas de aulas é estimado em 152 mil salas de aulas. É muito tempo que está dando. Ora, o déficit de carteiras. Estamos a ler para terminar, o déficit de completo, carteiras. não pode. 1,5 milhão de carteiras em falta. Um país tem floresta. Quer dizer, para terminar, esse orçamento que se quer que uma oposição vote favoravelmente não é aceitável, nem nesta, nem na próxima encarnação. Daqui a pouco.